Muito bom dia a você, que alegria poder te receber aqui nessa manhã, onde eu tenho a oportunidade de estar compartilhando com você a palavra do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado porque essa é a manhã que o Senhor nos fez. E o Senhor nos deu o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. E coisa boa é ouvir a palavra que nos transforma, nos cura, nos liberta. Abençoe essa pessoa que já está aqui, ó Pai, nessa manhã com desejo de aprender mais de Ti, de conhecer mais da Tua palavra, de se alimentar mais das coisas do Espírito. Que o Senhor abençoe, livrando a sua vida de todo mal, de toda praga maligna, de toda enfermidade. Que haja paz na casa do Teu Filho. Fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você que ainda não é inscrito nesse canal, você pode se inscrever e também dar o like no vídeo. Não esquece de dar o like, porque quando você faz isso, você torna esse vídeo relevante para o YouTube, tá bom? Compartilha com seus amigos, com seus colegas, no Instagram, no WhatsApp, Facebook, enfim. E não esquece também de ativar o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não recebe os vídeos desse canal, tá certo? Vamos ouvir a palavra do Senhor que está no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso de número 1 em diante, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, e é o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso, porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Meus amados, esse texto aqui, você certamente já deve ter ouvido falar sobre ele, já deve ter lido também, porque ele é um texto maravilhoso, onde vai falar a respeito do milagre, onde o azeite foi multiplicado. Nós estamos vendo aqui no texto uma mulher que está, nesse momento, viúva, devido passar por esse processo de perda, e agora os credores vieram em sua casa com a intenção de cobrar dívida. Ela não tem mais como pagar, e um dos credores veio com a intenção de levar o seu filho. E a verdade é que ela vai procurar o profeta, para que Eliseu venha e traga a solução daquilo que ela precisa. E ela diz que o marido dela servia durante muito tempo ao profeta. Porém, agora veio o credor e ela está com essa dívida. E o que o profeta vai orientar é perguntar a ela o que ela tem em casa. Ela responde: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ele vai mandar ela pegar muitos vasos emprestados, procurar vários tipos de vasos, e assim pegar esse pouco de azeite, levar os filhos para dentro de casa e derramar essa botija de azeite sobre os vasos. Ela vai fazer isso. Ela vai pegar muitos vasos emprestados, depois de pegar muitos vasos, ela entra na casa, fecha a porta de casa, derrama azeite sobre os vasos e diz o texto que o azeite vai praticamente se multiplicar. Porque enquanto existiam os vasos que ela pegou no meio dos seus vizinhos, o azeite vai se multiplicar e vai encher todos os vasos. De modo que depois o próprio profeta vai dizer para ela: agora pega o azeite e paga a sua dívida. E você e teu filho vive do resto. Existem algumas aplicações dentro desse texto que são muito pertinentes para a nossa vida, baseado na história do milagre que essa mulher está vivendo junto com o seu filho, junto com essa dívida que ela está passando e a palavra que o profeta liberou para ela. A primeira aplicação interessante que eu vejo está aqui no texto, quando a própria Bíblia diz que o profeta pergunta para ela:
declara-me o que tu tens em casa. E ela diz, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Repare na expressão do texto quando ela fala, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Veja bem, ela tem alguma coisa. Ela tem uma botija de azeite. Só que ela usa a expressão de nada. Tua serva não tem nada, para dizer que aquilo que ela tem não é suficiente para resolver o problema que ela precisa. Por isso que a expressão que ela usa é, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então, na verdade, ela tem alguma coisa. O que ela tem? Azeite. Só que aquilo que ela tem, ela não considera suficiente para resolver o seu problema. Por isso que a maneira como o profeta se expressa para ela é dizer, vai, pega esse azeite que você tem, procura vários vasos emprestados, vai para a tua casa e derrama esse azeite que você tem sobre outros vasos. Perceba, ela tem alguma coisa dentro de casa. Ela tem azeite. Ela tem apenas uma pequena botija de azeite. Só que aquilo que ela tem na concepção dela não é suficiente para resolver o seu problema. E o profeta vai usar aquele pouco de azeite para liberar uma palavra sobre ela e fazer com que o milagre aconteça. Porque, na verdade, o pouco que ela tinha iria se transformar em algo que supriria toda a necessidade que ela tinha. O azeite serviria para suprir toda a necessidade que ela precisava. Então ela tem alguma coisa, mas ela não valoriza aquilo que tem. É pequeno, é pouco, mas é suficiente para o milagre acontecer. Você sabe que às vezes nós também fazemos isso? Às vezes nós temos o costume de menosprezar as coisas que Deus coloca sobre a nossa vida. Não porque nós queremos menosprezar, mas é porque quando nós olhamos para a dívida que temos, quando nós olhamos para o problema que temos, quando nós olhamos para as circunstâncias que estamos, aquilo que temos acaba não sendo suficiente para resolver o problema. É como essa mulher. Ela só tem um pouco de azeite, que não serviria praticamente para nada. Por isso que ela usa essa expressão. Mas, na verdade, o pouco que ela tem é suficiente para Deus fazer um milagre acontecer. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, choveu sobre a terra inteira. Você lembra quando o profeta disse, sobe e veja se vai chover? Aí o moço disse para o profeta, olha, eu vejo apenas uma pequena nuvem, só que ela é do tamanho da mão de um homem. Aí o profeta diz, avisa que vai chover sobre a terra. Por quê? Porque a nuvem, ela era até pequena, do tamanho da mão de um homem, mas ela choveu sobre um território inteiro. Por quê? Porque Deus, ele é expert em usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Deus é capaz de usar coisas que nós não damos valor, de usar coisas que nós desprezamos pela aparência e fazer delas um milagre acontecer. Deus usa coisas pequenas para surpreender coisas grandes. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor confunde a vida de muitos. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria, a loucura de Deus, ela é maior do que a sabedoria dos homens. Por isso que Deus confunde, ele confunde aqueles que são. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor ele confunde. Por quê? Porque Deus é Deus de surpresa, Deus é Deus de coisas grandes, que pode usar coisas pequenas para fazer coisas absurdamente grandes. Eu estou vendo no texto uma mulher que tem uma pequena botija de azeite, que ela não dá muito valor, que é pequeno para ela, e que o problema dela é maior do que aquilo que ela tem. Só que o problema na mão dela não pode resolver nada. O azeite na mão dela não pode resolver nada, porque é um pequeno azeite. Então aquilo que ela tem na mão dela não resolve nada. Mas se ela pegar aquele pouco de azeite que ela tem e ela colocar na mão de Deus, Deus tem o poder de multiplicar. Talvez aquilo que você tem seja muito pequeno, muito pouco, e não tem poder de resolver nada na sua vida.
Mas se você pegar o pouco que você tem e colocar na mão de Deus, Deus tem o poder de resolver. Talvez você está olhando agora para certas situações e está dizendo, eu não tenho condições de resolver esse problema. Mas se você pegar esse problema e colocar na mão de Deus, você vai ver o que Ele pode fazer. Deus é capaz de usar azeite, uma pequena botija de azeite, algo pequeno, para fazer coisas grandes. Deus é capaz de multiplicar aquilo que você tem. Essa mulher tem alguma coisa, mas na concepção dela é nada. Não, peraí, ela tem alguma coisa, não é nada. Ela tem, só que ela não está valorizando aquilo que tem. Cuidado, às vezes você fica desprezando algo que é pequeno na sua vida, que na verdade Deus pode usar para fazer coisas grandes. Cuidado você ficar julgando as coisas pela aparência, dizendo que é pequeno demais, que não vai resolver o meu problema, que não pode suprir a minha necessidade. Cuidado você ficar apenas colocando os teus olhos na aparência, porque de repente Deus pode usar as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deus pode usar as coisas que não são para confundir as coisas que são. Porque o azeite na mão dessa mulher não servia para nada, mas se colocar o azeite na mão de Deus, Ele vai resolver. Um cajado na mão de Moisés, como homem, não serviria para nada, mas um cajado na mão de Deus tem poder para fazer muita coisa. Moisés só teve força para abrir o mar, porque quem abriu o mar não foi Moisés, foi o próprio Deus. Eu estou dizendo, pegue aquilo que você tem e coloque na mão de Deus. Coloque os seus filhos na mão de Deus, coloque o seu pai na mão de Deus, coloque a sua mãe na mão de Deus, coloque seu casamento na mão de Deus, coloque o seu trabalho na mão de Deus, coloque seus investimentos na mão de Deus, coloque os seus recursos na mão de Deus, que ainda que você passe por um momento de escassez, Deus é capaz de usar aquilo que você tem como pouco para fazer coisas grandes. Ela diz, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite, ou seja, um pouco de azeite. Aí ele diz, então você vai sair no meio dos teus vizinhos e vai pegar vasos emprestados. Não pegue poucos, pegue muitos. Quantos certamente você puder pegar. Por quê? Porque há uma palavra profética para que ela pegue aqueles vasos e através dos vasos vazios ela iria receber a providência que ela precisa. Perceba, o profeta não mandou para ela vasos cheios de azeite. O profeta pediu para que ela pegasse vasos vazios. Você consegue entender que Deus só pode encher você de azeite se você reconhecer que o seu estado está vazio? Por isso que o profeta pede vasos vazios, porque não se enche vasos cheios, só se enche vasos vazios. Enquanto você não reconhecer que você precisa de Deus, que você depende de Deus, que você precisa de socorro de Deus, que você depende da graça de Deus, não tem como você ficar cheio. Enquanto você se acha autossuficiente, enquanto você acha que você pode resolver os seus problemas, que você é dono de todas as coisas, você não vai poder experimentar o sobrenatural. Você precisa se esvaziar para que Deus venha te encher. Depois o profeta diz que depois que você pegar os vasos, você vai para a tua casa e fecha a porta da tua casa juntamente com seus filhos. Perceba aqui no texto, porque isso aqui é muito interessante. O texto afirma que ela vai pegar vasos e vai para dentro da sua casa. Ele não disse quantos vasos. Ele só falou, saia e pegue muitos vasos. Não pegue poucos, pegue muitos vasos. Por quê? Porque o milagre vai acontecer de acordo com a dimensão de fé que essa mulher tem. Então, se ela trouxer poucos vasos, ela vai receber pouco azeite. Se ela trouxer alguns vasos, ela vai receber alguns azeites. Mas se ela trouxer muitos vasos, encher a casa de vasos, a quantidade de vasos que ela levar, vai descer azeite sobre a casa dela. Existem coisas que vão acontecer na sua vida mediante a sua fé, mediante ao fato de você crer. Enquanto você não colocar perspectiva nas coisas de Deus e não tiver fé para que certas coisas aconteçam, você não vai viver um milagre na sua vida. A palavra que o profeta estava liberando para ela também estava condicionada à fé dessa mulher. Você precisa crer.
Porque a quantidade de vasos que ela levasse para casa seria a quantidade de azeite que ela encheria. Se você tiver fé, se você acreditar, se você colocar a tua expectativa em Deus, enquanto você tiver fé, você vai ver o azeite dele jorrando sobre a tua casa, suprindo a tua necessidade, resolvendo os seus problemas. Existem coisas que ainda não aconteceram porque a tua fé ainda não foi ativada. Está na hora de você ativar a sua fé. Está na hora de você colocar a tua fé em prática. Até porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Você precisa exercitar a sua fé. Acreditar que Deus tem coisas grandes e pode fazer coisas grandes em cima daquilo que você tem. Talvez tenha um pouco de azeite jogado nessa casa que você não valoriza mais. Alguma coisa que você não dá mais valor, que Deus pode usar para fazer coisas grandes sobre a sua vida. Deus disse, o profeta disse para aquela mulher, você vai pegar os vasos, vai levar para sua casa e vai fechar a porta da sua casa. Olha que interessante. Antes da multiplicação de azeite acontecer, ela teve que fechar a porta da casa dela. O azeite só foi multiplicado depois que a porta foi fechada. Enquanto você não decidir fechar algumas portas na sua vida, você não vai viver milagre. Como é que você quer viver milagre se tem muitas brechas dentro da sua vida? Como é que você vai viver um milagre se você está deixando muitas portas abertas? As portas precisam fechar. Você sabe quais são as portas? Você sabe quais são as legalidades que estão sendo entregues para que o inimigo entre na sua vida? Para que milagre aconteça, você precisa fechar algumas portas. Às vezes vai ser necessário você abrir mão de algumas amizades, abrir mão de alguns colegas, abrir mão de certos relacionamentos, abrir mão de certos ambientes para que essas portas estejam fechadas. Se você não fechar a porta, você não vai viver um milagre na sua vida. Segundo, você precisa fechar a porta. Por quê? Porque o milagre que Deus vai fazer é para as pessoas que estão dentro dessa casa e não para as pessoas que estão fora dessa casa. Quem estiver do lado de fora não vai ter autoridade para ver as coisas que estão acontecendo do lado de dentro. Porque o que Deus vai fazer é para essa mãe e o filho. Deus não vai fazer um milagre para as pessoas de fora verem no momento. Quem vai ver o processo do milagre acontecer são as pessoas que estão dentro daquela casa. A viúva, com seu filho. Então você precisa entender que existem portas que precisam ser fechadas. Porque nem todo mundo que está fora precisa olhar para as coisas que vão acontecer dentro. Nem todo mundo que está do lado de fora vai gostar das coisas que estão acontecendo dentro. Nem todo mundo que está do lado de fora vai torcer para ver as coisas que estão acontecendo dentro. Então você tem que fechar a porta. Fecha a porta. Tampa a brecha. Às vezes é você que está falando demais. Às vezes é você que está usando a língua demais. Às vezes é a tua língua que está trazendo problemas para a tua própria vida. Às vezes os problemas que estão acontecendo são resultados das coisas que você mesmo está falando. Porque você não fechou a porta, porque você não fechou a janela e quem está de fora está vendo o que está acontecendo dentro da casa. Às vezes não é o próprio diabo que está dizendo o que está acontecendo com a tua vida. Às vezes é você que entra no Facebook e expõe a tua vida. Que entra no Instagram e expõe a sua vida. Que entra nas redes sociais e fica falando das derrotas que você está vivendo, dos problemas que você está vivendo. E você precisa entender que nem todo mundo que está do lado de fora quer teu bem. Nem todo mundo que está do lado de fora quer ver o milagre acontecer. Então fecha a porta. Porque o milagre vai acontecer primeiro dentro da sua casa. Aproveita que essa palavra está sendo semeada no teu coração, testifica ela, escreve no comentário, diga, eu vou fechar a porta. Profetiza para a tua vida e escreve no comentário, eu vou viver a multiplicação de azeite. Eu decido tampar a brecha. A partir de hoje eu quero viver uma nova vida, eu quero viver uma nova história. Mas só vai ter milagre para dentro da tua casa se você decidir fechar a porta. Quando ela fechou a porta, ela vai pegar o pouco de azeite que ela tinha e vai começar a colocar sobre os vasos. E o azeite vai multiplicar. Na medida que você faz, na medida que você obedece,
a palavra que Deus liberou para a sua vida, a palavra que o profeta já disse para você fazer, você começa a viver um milagre. Tampe as brechas, feche a porta, porque o teu milagre vai começar de dentro para fora. Deus não vai fazer de fora para dentro, Deus vai fazer de dentro para fora. Quem estiver lá dentro vai ver os sinais de Deus sendo manifestados sobre a sua vida. Senhor, aqui tem pessoas que ouviram a tua palavra, pessoas que têm passado por essa crise, talvez pessoas que estão com dívidas, pessoas que estão com muitos problemas. Talvez o seu problema seja o seu casamento, seja a sua família, seja o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Eu não sei qual é a dimensão de dificuldade que ela esteja passando. Talvez uma enfermidade, uma doença. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus de milagre. E a minha oração é que o Senhor entre nesse dia com resposta e que ainda esse dia Ele experimente o teu sobrenatural. Eu oro, ó Pai, declarando que ela vai viver o azeite da multiplicação, que ela vai viver um tempo novo contigo, porque ela já colocou, Senhor, na internet, ela já escreveu, ela já comentou, ela já conscientizou na mente dela que ela vai tampar as brechas e vai ouvir a tua palavra. Por isso agora, Deus, realiza o milagre, mostra o teu poder na vida daqueles que te buscam e que seguem os teus princípios. Eu abençoo a vida dessa pessoa, dessa família, declarando paz no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus te abençoe. Fecha a porta, leva vasos vazios e prepara o azeite. E vou dizer uma coisa para você, não fica preocupado se é pouco azeite que você tem não, porque o pouco na mão de Deus se torna muito. Deus vai multiplicar e você vai viver um milagre da multiplicação.